Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos à Central da Notícia, ao programa Convívio. E toda semana nós temos orientações com a nossa advogada, doutora Fernanda Mascaro, que você que acompanha possa tirar muitas dúvidas. E hoje nós vamos falar de um tema muito assim, que eu falo, infelizmente está em moda, né? Muita violência, né? E nós precisamos defender essas causas, né? Porque o nosso tema de hoje, proteção de renda à mulher vítima de violência doméstica. Doutora, boa tarde. Está muito em moda isso hoje, né? Infelizmente, né? Boa tarde a todos, boa tarde, Solange. Infelizmente, os casos de violência doméstica, de Maria da Penha, têm aumentado assim de forma exponencial, alarmante. É triste, mas realmente as estatísticas estão mostrando o aumento, né, disso. Eu considero que o aumento disso não seja o aumento da violência, mas sim a coragem das mulheres denunciarem e sair deste abuso que vinham sofrendo. Eu não acredito que seja aumento da violência, mas seja o aumento das mulheres terem coragem de denunciar e sair dessa situação de violência, de agressões. E é verdade mesmo. Doutora, o que é o tema 1370 do Supremo Tribunal Federal? Então, recentemente, neste tema 1370, que trata da garantia de manutenção de renda à mulher vítima de violência doméstica que precise se afastar do trabalho em razão de medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha. O STF reconheceu que esse afastamento não pode gerar um desamparo financeiro, porque nós sabemos que muitas mulheres precisam fugir, se esconder, deixar de fazer as suas rotinas, sair do meio social, mas como que ela pode deixar o trabalho para proteger a vida se isso vai causar dano financeiro a ela? Entendeu? E por que o STF precisou decidir sobre esse tema? Então, veja, é um absurdo, né, o STF ter que se posicionar de algo que era para ser no bom senso. Por quê? Na prática, muitas dessas mulheres, o que aconteceu? Elas eram obrigadas a escolher entre a própria segurança, a vida, e dessa medida protetiva judicial. Porque a forma de garantir esse afastamento do trabalho necessário para ela se proteger, proteger a sua integridade, acabava resultando em perda de renda, porque reforçava essa dependência econômica com o agressor, porque ela dependia financeiramente dele, ou depende do trabalho, e aí não consegue se afastar dessas suas rotinas para preservar a vida, porque não tinha essa garantia de renda. Então, o STF precisou tratar sobre esse tema para garantir da estabilidade a essas mulheres. Essa decisão vale para todas as mulheres vítimas de violência doméstica? Sim, essa decisão se aplica às mulheres que precisam se afastar das atividades laborais por força dessa medida protetiva judicial. É a forma dela garantir a renda, que vai depender da existência ou não de vínculo empregatício e de contribuição ao sistema previdenciário, tá? Inclusive, né, a Stephanie aí tem uma pergunta aí, né, dúvida para a doutora. Vamos acompanhar. Boa tarde, doutora. Como funciona a proteção para mulheres com vínculo de emprego segurados do INSS? E aí, doutora? Excelente pergunta, viu, Stephanie? Agradeço a sua preocupação e dúvida a respeito do tema, que é muito pertinente, tá? Nesses casos da pessoa com vínculo empregatício, vai funcionar como se ela estivesse doente, com uma doença que incapacitasse ela para o trabalho. Os primeiros 15 dias de afastamento são pelo empregador, o empregador
paga esses primeiros 15 dias e ocorre como por auxílio por incapacidade temporária. Após esses 15 dias, aí o INSS vai conceder o pagamento do benefício como se fosse de incapacidade temporária e vai pagar enquanto essa mulher precisar ficar em medida protetiva. E se a mulher não tiver vínculo emregativo, mas for assegurada do INSS? Então, se ela for segurada da Previdência Social como autônoma ou facultativa, mesmo sem vínculo formal, ela pode pedir esse benefício por incapacidade temporária, que vai ser o benefício custeado pelo INSS durante o período de afastamento determinado pela medida protetiva. E se ela não for assegurada pelo INSS? Para essas mulheres que não contribuem para o INSS, o STF também se manifestou nesse tema e reconheceu a possibilidade da concessão do benefício assistencial eventual, fundamentado na Lei Orgânica da Assistência Social, que é a LOAS, desde que fique comprovada a vulnerabilidade temporária e a ausência de outra fonte de renda. Então, ela pode pedir o BPC LOAS. Ah, então esse benefício assistencial é o PPC LOAS, né? E qual é a importância? Não é exatamente o BPC LOAS. O STF fala em benefício eventual por vulnerabilidade temporária. Ela não tem que ir lá provar deficiência, tá? Ela tem que provar, funciona no sistema do LOAS, mas ela tem que ir lá provar como a mulher empregada. Ela não tem que levar atestado médico, ela tem que levar a decisão da medida protetiva. Tá? E ela vai ter que provar que ela trabalhava com isso. Ela vai ter que provar que se ela trabalha registrada ou contribui, ela vai fazer o pedido de auxílio. É mais fácil, mas se ela não ela não vai ter que provar doença, ela vai ter que provar necessidade de afastamento e da medida protetiva e o risco à integridade física em razão desses problemas com o agressor. E aí, se ela não paga o INSS, ela vai pedir o LOAS e ela não vai ter que levar um atestado que ela tem deficiência. Ela vai levar o documento judicial, do processo judicial, da medida protetiva e das provas que tinha dessa risco à integridade, do agressor ameaçando, tentando causar um mal maior, ou já com provas de agressões, entendeu? Então, o STF fala justamente disso, da vulnerabilidade temporária, que não se confunde com o BPC, que precisa provar deficiência, tá? Trata-se de uma proteção emergencial vinculada à situação específica do quê? Da violência ou das ameaças e necessidade do afastamento para proteger a vida e a saúde. Entendi. Qual é a importância social dessa decisão? Muito, né, Solange? Porque essa decisão vem dar efetividade à proteção que a Lei Maria da Penha traz às mulheres, reconhecendo essa proteção contra a violência que não pode existir sem a proteção mínima financeira. Porque como é que a mulher consegue se afastar? Como que ela consegue romper esse vínculo de dependência financeira que muitas vezes é o que impede dela poder denunciar ou se afastar do agressor, se ela fica à margem nessa questão da vulnerabilidade? Então, o STF reconhecendo isso, dá um alento para essas mulheres saber que elas não vão ficar desamparadas financeiramente, que elas não precisam ficar no ciclo de ameaças, de agressões, por uma questão de dependência financeira, que elas podem se libertar, né? Podemos dizer que o STF adotou uma perspectiva de gêneros nessa decisão? Sim, eu vejo dessa forma mesmo, porque o STF reconheceu que a violência doméstica é um fenômeno estrutural da sociedade que exige respostas do Estado também, considerando essa desigualdade histórica entre o homem e mulher, né? E essas distorções, desigualdades econômicas também, porque muitas mulheres, pela questão da dependência financeira,
acabavam se ficando nesse ciclo de ameaças, de violência, de agressões, por depender muitas vezes Do do homem, homem, né? né? Essa decisão já pode ser aplicada na prática? Sim, porque como foi uma tese firmada pelo STF, ela deve orientar os juízes, tribunais, o INSS e a administração pública de uma forma geral, inclusive para formular mais políticas públicas e regulamentações administrativas. Se você for dar entrada no INSS ainda, o sistema vai falar que você precisa juntar o atestado. Ao invés de você juntar o atestado, você junta essa decisão da medida protetiva concedida, com boletim de ocorrência, com todas as documentações exigidas para a concessão da medida protetiva, que isso vai ser analisado lá pelo setor de perícia do INSS. E para terminar, doutora, qual é a mensagem principal dessa decisão que transmitir à sociedade? Essa proteção à mulher, com essa decisão, demonstra que elas não têm só uma repercussão na área penal, né? Que ele não vai ser só condenado e você vai ficar ali nessa simbologia de proteção. Agora é uma proteção realmente efetiva, concreta, porque garante o quê? Esse respaldo financeiro para essa mulher poder prosseguir com dignidade, prosseguir com autonomia, tá? Para que ela possa realmente romper esse ciclo de violência sem que ela seja punida economicamente, passando por necessidades, dependendo de doações, dependendo de favores. Então, realmente, né, nós temos aí que denunciar, né? Porque nós temos a lei também ao nosso favor, nós não podemos nos calar, que nem a doutora disse, né? Não que hoje tem mais, mas hoje as mulheres estão tomando mais coragem. Mais alguma coisa, doutora? Por hoje é só, mas temos mais logo mais. Semana que vem tem mais, doutora Fernanda Mascaro, para você. Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia.